Boa tarde a todos, né? Eu sou o Diego Souza, trabalho na divisão de satélites do CPTEC Inc. E hoje é o nosso segundo webinar dessa nova série de webinars referentes a satélites, sensores, imagens e produtos de sensoriamento remoto aplicados à meteorologia operacional. Então vamos lá, pessoal. No webinar anterior, há umas 2 semanas atrás, mais ou menos, o Daniel apresentou para nós alguns dos benefícios da nova geração de satélites, as características básicas, né, do GOES-R e as diferenças da geração anterior, assim como algumas aplicações dos novos canais do GOES-16. Já nos próximos webinars, nós vamos ver aplicações e produtos mais específicos, né, derivados desses dados. No webinar de hoje, nós vamos ver alguns dos meios de recepção disponíveis, né, para o acesso de dados de satélites meteorológicos, assim como algumas ferramentas para o processamento desses dados, tá ok? Nessa imagem você pode ver à esquerda alguns dos diversos mecanismos existentes para acessar dados de satélites. Uma das muitas melhorias dessa nova geração é justamente a variedade, né, desses mecanismos para acessar os dados, seja em tempo real ou dados históricos, né? E as ferramentas para o processamento desses dados estão cada vez mais variadas e acessíveis para o público em geral, tá? Então, na primeira parte dessa apresentação, a gente vai fazer uma visão geral sobre esses diversos mecanismos de recepção de dados de satélite, tá? Esses mecanismos, pessoal, eles podem ser classificados em 4 grupos de categorias, digamos assim, tá? Sendo elas leitura direta, na qual você lê os dados diretamente do satélite em questão, seja ele polar ou já estacionário. Sistemas de retransmissão, no qual os dados de diversas fontes ou diversos satélites são enviados para um único ponto e logo é realizada a retransmissão através de um satélite comercial geoestacionário. Nós temos os serviços na nuvem, onde é permitido o download e processamento de dados na própria nuvem, né? E, finalmente, os repositórios, onde é armazenada toda a série histórica dos provedores de dados, tá ok? Então, basicamente, são essas 4 categorias. Antes da gente ver detalhes dessas opções disponíveis, é interessante comentar alguns aspectos, que são aspectos-chave, digamos assim, de cada uma delas, né? Como, por exemplo, qual é o custo de uma determinada solução? Qual é a latência desses dados? Ou seja, quanto tempo demora entre a obtenção desses dados pelo sensor e a disponibilidade desses dados por parte do usuário? Esse sistema depende em todo ou em parte da internet, ou se não depende de modo algum, e que tipo de dados são fornecidos através desses sistemas, formatos, frequências, etc. Uma outra questão interessante, pessoal, além disso, é que tipo de usuário nós somos. Tá, ok? Eu coloquei aqui 3 tipos básicos de usuário, tá ok? Sendo que o usuário 1 seria usuários que precisam de dados brutos ou dados no formato digital para geração de produtos. O usuário 2 precisam tanto do dado bruto como imagens. E o usuário 3, que são grupos menores, são usuários que estão satisfeitos apenas com imagens, tá ok? Eu vou habilitar aqui no Slido uma enquete, né? Que tipo de usuário que você é? Eu acabei de enviar o link aí no chat, tá? Então eu vou deixar a pesquisa aberta aqui enquanto eu vou apresentando o resto aqui dos slides. Não, creo que tu mal entendido. Es que resulta que Bom, muito bem. Então nessa imagem aqui nós vemos alguns desses sistemas, tá? Lembrando que não são todos, pessoal. Existem outros mecanismos para recepção que não são abordados, não vão ser abordados nessa apresentação, como, por exemplo, o PDA da NOAA, o NOAAPort, o sistema terrestre da Umetsat, entre outros, tá? Eu coloquei apenas aqui aqueles que eu considero que, de alguma maneira, são mais acessíveis, digamos assim, para o pessoal aqui na nossa região, tá ok? Para mais detalhes de outros sistemas, eu coloquei no chat o link de uma apresentação completa do GOES-R, tá ok? Com diversas opções lá, além das que estão vistas aqui. Dando uma organizada, né? Nessas categorias ficaria mais ou menos assim: leitura direta, retransmissão, nuvem, repositórios e páginas web, tá? Então vamos ver aí a primeira categoria dessas 4, estações de leitura direta, entre elas GRB, Enwin e estações banda X de satélites polares, tá? Começando com o sistema GRB, pessoal, tá? Aqui nessa imagem, nós vemos a arquitetura do sistema GOES-R.
É um sistema um esquema, né, um tanto complexo, mas o que a gente precisa entender, acima de tudo, é o seguinte. Os instrumentos do GOES-R, os 6 instrumentos do GOES-R, como vistos na apresentação anterior, eles fazem a aquisição desses dados, enviam para o computador de bordo, que está no satélite, né, que, por sua vez, através da antena de banda X que está no satélite, envia esses dados digitais, brutos no caso, né, para um centro de aquisição, que fica em Wallops, na Virgínia, que é essa foto aí de baixo, né. Lá em Wallops, esses dados nível 0, ou seja, os dados brutos, são convertidos para radiância, são calibrados, navegados, remapeados, ou seja, eles já são um dado nível 1. Né? Após isso, a antena lá de Wallops transmite o dado de volta para o satélite, para o transponder do GOES-R, que através de uma antena banda L, faz a retransmissão desses dados para as estações GRB. Tá? Por isso que o sistema chama GRB, Ghost Rebroadcast, ou seja, retransmissão do GOES. Tá? Apesar de ser uma retransmissão, no ponto de vista de usuário, ainda é uma estação de leitura direta, porque ele está lendo, né, os dados diretamente do satélite. Então, muito bem, os usuários localizados nestas zonas de cobertura aí à direita, para o GOES 16 à direita e para o GOES 17 à esquerda, podem receber esses dados GRB. Dependendo da região que você esteja, né, o diâmetro da antena vai variar entre 3,8 e 6 metros. Tá? Já na estação em si, você tem a antena, que recebe os dados do satélite, o feed, que é aquele equipamento acoplado à antena aí na foto, e trabalha com polarização dupla, chamada de RHCP e LHCP. Cada polarização recebe um número de canais do GOES 16, salvo erro, é 7 através da RHCP e 9 através da LHCP. Tá? Após isso, esses dados são enviados a um demodulador, banda L, no padrão DVB-S2, que converte esses dados que a antena recebeu para um formato chamado CADUS. Esses dados CADUS, eles são enviados à primeira workstation, que é chamada workstation de aquisição, tá? Que converte esses dados no formato CADUS para L1B, ou radiâncias, né? Já na segunda workstation, chamada de processamento, que é a mais potente em termos de computação, ela converte os dados L1B para nível 2, né, que são já os dados em temperatura de brilho, refletância e os demais produtos derivados. Tanto a primeira estação como a segunda utilizam um software aberto chamado CSPP-DIO, tá, que é desenvolvido por Wisconsin e está disponível gratuitamente. Além dessas duas, nós temos uma terceira workstation, que é opcional de visualização, e cada provedor de estações GRB fornece o seu software de visualização, tá ok? Nós falamos aqui de níveis de dados, né? Nível 0, nível 1, nível 2, mas o que é isso exatamente? Esse slide da NOAA, ele explica isso bem, de um modo bem legal e resumido, tá? Nível 0 seria o dado bruto mesmo, obtido pelos sensores, o dado digital, em zeros e uns, né? Após isso, é feita a decompressão, ele passa para nível L1A, o dado é calibrado, passa para nível 1 alfa, né? O dado é navegado, gera um nível 1 beta, né? Os dados são reamostrados, o que gera finalmente o nível 1B, que é o dado que nós temos na primeira workstation já. E a partir do processamento para nível 2, nós temos aí os dados já em temperatura de brilho, refletância e outras variáveis, altura do topo de nuvem, temperatura da superfície do mar, entre outros, ok, pessoal? Então, conforme nós vimos na apresentação do webinar anterior, o GOES-R, que o Daniel apresentou, o GOES-R tem 6 instrumentos, tá? ABI, GLM, X, SUV, 6 e um magnetômetro. Tá? E a estação GRB é o único meio de obter esses dados de todos os 6 instrumentos na menor latência possível, sendo que os dados do ABI, como a gente viu, são recebidos em todos os modos de operação, seja ele full disk ou disk completo, ONUS, que é o continente americano, ou mesoscala, que são aqueles de 1000 por 1000 quilômetros, né? Já os dados do GLM são recebidos a cada 20 segundos e os demais dados a cada minuto, ou 2 ou 3 dados por minuto, tá ok, pessoal? Em relação à comunidade de usuários, existem atualmente 94 antenas GRB em 67 locais, tá ok? Isso ocorre porque em alguns locais eles têm mais de uma antena para backup, por exemplo. Já no Brasil, nós temos 3 estações, tá? As 2 primeiras que foram instaladas foram no CEPAG, lá no Unicamp, e na Defesa Civil de Santa Catarina. Eu tive a oportunidade de visitar a antena do CEPAG, antes de nós instalarmos aqui no CPTEC. E depois a terceira estação, que já foi a do INPE, que foi instalada, iniciou-se a instalação no final do ano passado e foi inaugurada, salvo erro, na primeira semana agora de fevereiro desse ano, tá?
Então, pessoal, um resumão dessa quantidade grande de informações. O custo de uma estação de RB é aproximadamente $250 mil. Já a latência é a mínima possível, tá, entre os sistemas. Pela experiência que nós temos aqui no CPTEC, os dados em radiância, a partir de 30 segundos após o final do scan do satélite, eles já estão disponíveis para o usuário, tá? Já os canais em nível 2, em 2 minutos e meio, eles são disponíveis para o usuário. E os produtos derivados, na média de 10 minutos, alguns desses produtos, tá? Em relação à internet, a internet é necessária para baixar os dados auxiliares, como dados de modelo, para geração de produtos nível 2. Em relação a dados, o sistema trabalha com uma taxa de 31 megabits por segundo e são disseminados todos os instrumentos e modos de trabalho do GOES-R no formato NetCDF. Eu coloquei uma observação aí embaixo, que a performance da estação vai depender da correta especificação das workstations. Já houveram casos em outros países que as especificações não foram suficientes, as aplicadas, né, não foram suficientes para ter essa latência baixa. Então, é muito importante a gente especificar corretamente. Bom, o segundo sisteminha aí de leitura direta, que é um sistema bem interessante, que chama ENWIN, tá, que significa Emergency Managers Weather Information Service, ou numa tradução mais livre, seria mais ou menos Serviço de Informações Meteorológicas para Tomadores de Decisão em Emergências. Esse sistema é bem interessante e é um tanto pouco difundido aqui na nossa região, tá? O interessante desse sistema são duas coisas. O primeiro é que o sinal é proveniente do próprio GOES-R, tá, num downlink de 0.4 MB ou 400 kilobits por segundo. A segunda questão é que os sistemas que utilizam antena é o setup mais acessível, tá, em termos de custo. Você precisa desses componentes aí, que seria uma antena, que a partir de 1 metro é suficiente, dependendo da região, um LNA mais filtro, um receptor SDR, que é o Software Defined Radio, ou rádio definido por software, além de computador, cabos, adaptadores e outros acessórios, tá? Até um tempo atrás existiam apenas soluções prontas, chamadas de turnkey, ou seja, você somente poderia comprar uma solução de um provedor que vendesse essas estações prontas, mas é muito mais caro, né, em torno de $20 mil ou mais, tá? Mas com o passar do tempo, a comunidade foi desenvolvendo soluções livres, tá, para o processamento desses dados e foram desenvolvidos também componentes mais baratos, tá? Inclusive um usuário do Brasil que desenvolveu um pacote livre e aberto, chama Lucas Tesk, ele é brasileiro e desenvolveu um pacote muito bom para o processamento desses dados. Em relação a dados disponíveis, essa tabela ela resume bem, tá ok? Sendo dados de 7 canais do GOES, com resolução entre 2 ou 4 quilômetros, portanto alguns canais são degradados, em sua maioria a cada 30 minutos, portanto a gente tem também uma redução na resolução temporal. Também são recebidos alguns produtos derivados nível 2, já prontos, e outros no formato gráfico, como dados de modelo, por exemplo. Um negócio bem legal desse sistema também é que ele transmite uma cópia do DCS, que é o Data Collection System, do GOES, tá? Que são estações, milhares de estações meteorológicas instaladas no continente, os dados também são transmitidos por esse sistema. Tá? Em relação à comunidade de usuários, como vocês podem ver aí na imagem da direita aí, é um sistema pouco difundido aqui na nossa região, mas pelo custo invertido é um sistema bem interessante, tá? Então, em resumo, uma solução setup próprio custa aproximadamente $1.000. O Renato, que me enviou as fotos dos slides anteriores, do setup caseiro dele, ele já tinha uma antena disponível, um computador, então ele gastou menos de $200 para receber esses dados do GOES, tá? E uma solução pronta a partir de $20 mil. A latência é variável entre 1 e 10 minutos, dependendo do dado, não é necessário internet, tá? E a taxa de dados é 0.4 megabits por segundo ou 400 kbps no formato LRIT, tá? Muito bem. Já em relação a estações de leitura direta de órbita polar, que é o último, digamos assim, é o último conjunto aí de estações da nossa categoria de leitura direta, a diferença dessas estações com as estações já estacionárias é que, devido à órbita polar dos satélites, como o NPP ou NOAA-20, por exemplo, é necessário que o refletor da antena, o conjunto do refletor da antena se movimente. Está na foto aí de baixo, que vocês podem ver o conjunto de atuadores que faz o refletor se mover, tá ok? Para acompanhar a trajetória desses satélites. Já que eles são satélites polares, né, orbitam de polo a polo, é necessário que a antena acompanhe e faça o tracking desses satélites de acordo com a órbita deles, tá? Desde que eles estejam dentro do alcance da estação. Então, existem antenas aí de 1,5 metro, que são as antenas que ficam dentro dessa estrutura que chama radome, tá?
e outras de 2,4 metros que não precisam ficar dentro do radome e já são mais robustas. Então, nesse slide, vocês podem ver as duas anteninhas do INPE aí em cima, que fica em Cachoeira e Cuiabá, e embaixo o mesmo modelo de antena com radome removido, tá? Nessa estação, além do conjunto antena e LNB, que é o mesmo conjunto que nós tínhamos antes no GOES, no exemplo do GOES, porém de características diferentes, nós temos o conjunto de alimentação do sistema, GPS e o demodulador, que ele faz a interface entre a antena e o primeiro computador, tá ok? Já nas workstations de aquisição e de processamento, de novo, nós temos o software CSPP, só que é a CSPP LEO e não o CSPP GEO mais, porque ele trabalha com dados satélites polares, gerando assim imagens em formato HDF5. Aí na terceira workstation, ali naquele computadorzinho que eu coloquei imagens aqui do nosso banco de dados do INPE. Vocês podem ver mais ou menos ali a cobertura nas nossas duas estações, cobre praticamente toda a região do Brasil e boa parte da América do Sul também. Tá ok, pessoal? Já no Brasil, nós temos 6 estações, tá, de satélites polares, no INPE, no Sensipan e no INEMET. Agradeço aí o pessoal, os contatos que enviaram essas fotos, tá ok? Já na América do Sul, a gente tem também estações na Argentina, no Peru, no Chile e no Equador. Tá, aí vocês podem ver os satélites que podem ser recebidos através dessas estações. Então, são diversos satélites, Aqua, Terra, Metop, NOAA, NPP, entre outros. E dados de vários sensores, como MODES, VIRS, ATMS, CRIS e demais, tá ok? Então, em resumo, pessoal, nós temos um custo de aproximadamente $350 mil, que é o custo da estação. A latência é a mínima possível, por você estar lendo direto do satélite. A internet é necessária apenas para a detecção das órbitas, ou seja, você precisa da internet para auxiliar o sistema no tracking do satélite, para fazer o acompanhamento dos satélites. E em relação a dados, nós temos uma taxa de 12,5 a 15 megabits por segundo, e os dados são gerados no formato HDF5. Tá ok? Muito bem, pessoal, vamos para a segunda categoria aí de sistemas, que são os sistemas de retransmissão. Tá ok? Sistema GeoNetCast. Tá? Não vou entrar em muitos detalhes, nós já tivemos diversos outros eventos falando sobre o sistema GeoNetCast, mas basicamente é uma iniciativa do grupo GEO, Grupo de Observações da Terra, por isso que o nome do sistema é GeoNetCast, e o objetivo digamos que seja fortalecer a colaboração e observação da Terra, permitindo que o acesso a dados ambientais em tempo real seja mais abrangente a mais usuários devido ao baixo custo dessas estações. Tá? Então, a nível global, nós temos 4 sistemas. GeoNetCast Américas, que a infraestrutura é providenciada pela NOAA, os sistemas EUMETCAST Europa e o EUMETCAST África, que é fornecido pelo METSAT, e o CMAcast, tá? Que é fornecido pela Administração Meteorológica Chinesa. Nós também temos um outro sistema chamado HimawariCast, que recebe dados do Himawari, porém ele não é incluído aí no âmbito GEO, tá ok? Entre os sistemas acessíveis na nossa região está o GeoNetCast Américas da NOAA, possui cobertura em todas as Américas e Caribe, né? E conforme mostra essa imagem à esquerda, quanto maior o nível do sinal, a gente tem essas cores mais quentes, as antenas podem ser menores, e em cores mais frias, as antenas precisam ser um pouco maiores, tá? Recentemente, esse sistema migrou da tecnologia DVB-S para DVB-S2, o que permitiu o aumento da banda de 12 para 20 megabits por segundo, e aí nesse quadrinho à direita, vocês têm a característica do downlink, tá? Do satélite geoestacionário, que é necessário para receber os dados, essa configuração dos receptores. Essa é a arquitetura do sistema, no qual diversos provedores de dados, no início aí da cadeia de transmissão, enviam dados para um ponto em comum, lá na Geórgia, entre esses provedores, tá? A própria NOAA, o INPE, o METSAT, o Wisconsin, CIRA, entre outros provedores regionais. Eles enviam esse produto para o centro de uplink, que faz o uplink desses dados para o satélite Intelsat 21, que está a 58 oeste, e esses dados são retransmitidos, tá ok? Para a nossa região. Atualmente o sistema conta com 95 usuários em 20 países, tá? E à direita aqui, vocês podem ver os componentes básicos de uma estação. A gente tem a antena, que capta o sinal do satélite, o LNB, que amplifica esse sinal com baixo ruído, o receptor DVB-S, e o software de ingestão, que chama FAST, que faz o desencapsulamento dos dados, e as workstations de recepção e processamento. Tá? Em relação a dados recebidos, o sistema possui um subconjunto de dados de diversos satélites, geoestacionários e polares. Então, como vocês podem ver, do GOES 16, nós temos 9 bandas, 4 vezes por hora, o GLM acumulado a cada 5 minutos, 18 produtos baseline já prontos, tá? Não é preciso gerá-los novamente nas suas estações, e 9 composições RGBs.
Nós temos também outras bandas do GOES 17, dados do Meteosat a cada 3 horas e diversos dados de satélites polares também, além de dados de modelo como o GFS, a cada meio grau ou 1 grau. Tá? Em relação a formatos, existem diversos formatos no sistema, sendo que a maioria deles estão no NetCDF. Um outro sistema GeoNetCast que pode ser recebido no Brasil é o EUMETCAST África. Tá? Vocês podem ver que o footprint da transmissão também cobre a América do Sul. Tá? E o sistema é bem semelhante, assim, o setup é bem semelhante ao GeoNetCast Américas. O que muda é o satélite geoestacionário, que é o Eutelsat 8, que está a 8 graus oeste, e as configurações do downlink, que é diferente. Tá? Em relação ao setup, muda a polarização do LNB, que é circular e não vertical, o software de ingestão, que é o Telecast, não faz, e além disso é necessário uma licença USB da Kencast, que eles chamam de, da UMETSAT, que eles chamam de EKU, e o Metcast Key Unit. Então, para os usuários que desejam receber aí imagens do Meteosat em alta resolução temporal, esse é o sistema mais adequado, tá ok, pessoal? Em resumo, o sistema GeoNetCast, caso você use um setup próprio, ou seja, compre os componentes individualmente e faça a montagem, a própria instituição faça a montagem, você vai gastar aí entre 5 e 10 mil dólares, tá ok, pessoal? Já uma solução pronta pode estar acima de 20 mil. Com o valor do dólar hoje, pessoal, é capaz que até menos de 5 mil você consiga montar uma estação GeoNetCast. Eu já montei uma de 3 mil reais, por exemplo. Então, varia aí de país para país, né, entre outros detalhes. A latência varia, depende do dado, devido a essa sequência de upload de diversos provedores, mas, por exemplo, o dado do GOES 16, os canais estão disponíveis entre 3 a 4 minutos após o final do scan, já está disponível na estação para o usuário, já em nível 2, em temperatura de brilho e refletância. A internet não é necessária e contém uma taxa de transmissão de 20 megabits por segundo com diversos formatos, tá ok? Um comentário que eu coloquei aí, pessoal, é que a banda aumentou de 12 para 16 megabits nesse mês, no início de julho, e agora em agosto, no início de agosto, vai passar para 20 megabits por segundo. Então, o conjunto de dados vai mudar no futuro próximo, tá ok? Serviços na nuvem, nossa terceira categoria aí de recepção. Vamos iniciar com o NOAA Big Data Project. Tá? Ele foi criado basicamente para facilitar o acesso aos dados pelo público em geral. Tá? E esse sistema providencia diversos dados na própria nuvem, como dados do GOES 16, GOES 17, dados de radar, o NextRad, né? Dados de modelo. E uma outra opção, além do download desses dados, é processar esses dados na própria nuvem, tá? Não sendo necessário fazer essa transferência de dados para o computador do usuário. Tá? O link entre os dados da NOAA e os provedores na nuvem, que são Amazon, Google, IBM, Microsoft e a OCC, é feito por essa instituição, chamada NCICS, da Carolina do Norte. Tá? E cada provedor da nuvem possui um conjunto de dados diferentes. Tá? Por exemplo, tomando a Amazon, por exemplo, a gente pode acessar os dados nível 1B, nível 2 do ABI, a maioria dos produtos derivados nível 2, dados do GLM a cada 20 segundos e do sensor SUV. Então, já no Google, por exemplo, você tem os L1B e o L2, mas não tem GLM e SUV, e assim sucessivamente. Tá? Tomando a Amazon como exemplo, eu sempre gosto de mostrar esse meio de acesso que eu considero que é o mais simples. Tá? Eu enviei o link aí na janela de chat com acesso a essa página que foi desenvolvida lá pelo Brian Baylock. Ele criou uma interface gráfica que faz esse link entre o navegador e o repositório na nuvem da Amazon, no qual você simplesmente escolhe ali a fonte de dados, seja a Amazon ou OCC, escolhe o satélite, GOES 16 ou 17, o domínio, FUDISC, CONUS ou MESO, o produto que você quer, vejam aí a imensidão de produtos que tem disponível, a data, o horário, clica no horário desejado e o dado é baixado para a sua máquina, tá ok? Também é possível fazer o download desses dados de modo automático usando scripts. Conforme a atividade prática, pessoal, que eu mandei no blog, que eu coloquei no blog ontem, foi enviado por e-mail para vocês, e também coloquei aí no link no chat, naquela atividade são utilizados scripts para baixar automaticamente os dados do GOES-R desde a Amazon. E tem outros tutoriais também na página do GeoNetCast ensinando como fazer isso. Existem diversas bibliotecas ou utilitários assim para fazer esse download automático, tá ok? Em resumo, não há custo para download, porém podem haver custos para o processamento na própria nuvem, tá? Por exemplo, no Google,
você pode fazer o processamento do dado na própria nuvem, porém com uma taxa de transferência limite de 1 GB. Caso você precise de uma taxa de transferência maior que 1 GB, é necessário pagar alguma coisa. Eu não me lembro os valores, mas tem lá os planos, né? Em relação à latência, é impressionante. Se vocês acessarem essa página que eu enviei aí no chat, e acessar lá agora, são 5,26 UTC. O Conos de 5,25 já vai estar lá para download. É praticamente instantâneo. E sobre a internet, né, quanto mais dados, maior a banda necessária. Mas vocês vão ver no exercício prático que eu coloquei lá no blog, que é super personalizável. Assim, você pode escolher os dados que você vai baixar, os canais, os minutos, entre outros. Então, você consegue adequar, de acordo com a sua banda, o download de dados, tá? Já sobre os dados, você tem todos os dados do ABI nível 1, nível 2, GLM e SUV, incluindo dados históricos, tá, pessoal? Na Amazon, você tem dados do GOES desde 2017, tá? Que ele começou a enviar os dados aí, se tornou operacional. Um detalhe que eu coloquei embaixo, que é interessante, e também serve para o GeoNetCast, é que a fonte de dados é o PDA da NOAA, que é o Product Data Access, tá? Então, durante manutenções no PDA, e elas ocorrem por vezes, podem não haver dados na nuvem, tá ok? E aí nós temos aí um link aí com o nosso próximo sistema que está disponível online, que são os sistemas da UCAR e da Unidata, tá? A Unidata disponibiliza todos os dados do GOES 16 e 17, entre outros dados, como dados de modelo, através de vários mecanismos, tá? Eu coloquei um resumo dos mecanismos existentes, e o grande diferencial dos sistemas da Unidata para o Big Data Project é a fonte de dados, que não é o PDA, é o próprio GOES-R, tá? Eles têm lá as estações de GRB deles, e esses dados estão disponíveis para os usuários de diversos modos, tá? Ou seja, não tem falha, né? Não tem manutenções, a não ser que o próprio satélite entre em manutenção, como ocorreu no início dessa semana. Não sei se vocês acompanharam, há uns 3 dias atrás ou 4 dias atrás, o GOES ficou sem dados no intervalo de 6 horas aproximadamente. Então, para você acessar os dados da Unidata, a gente pode utilizar softwares ou interfaces gráficas, como o Makaidos ou o WIPS, tá? Que eles proporcionam facilmente o acesso assim, a servidores da própria Unidata e também a visualização. Mas também, assim como no Big Data Project, a gente pode automatizar o download desses dados, tá? Das estações de GRB deles, usando o Threads ou o LDM. O Threads é bem interessante. Há um tempo atrás eu coloquei um tutorial lá no blog do GeoNetCast, inclusive eu enviei aí no chat. E é legal porque tem uma biblioteca Python específica para o download desses dados, tá? Através do Threads. Já com o LDM, você não faz uma requisição, digamos assim. Após a configuração do sistema LDM na sua máquina, a própria Unidata ou algum parceiro que haja nesse fluxo envia os dados para a sua estação. Você não precisa fazer requisições, os dados são enviados automaticamente. Bem interessante, tá? Então, em resumo, não há custo para download ou recepção de dados via LDM. A latência é mínima, porque as fontes de dados são próprias estações GRBs, tá? E para download depende da banda de internet, assim como na Amazon, por exemplo. Então, quanto mais produtos, maior a banda necessária. Já em relação a dados, nós temos todos os dados de todos os instrumentos do GOES-R, e importante, dados históricos até das últimas 2 semanas, tá ok? Já sobre repositórios, pessoal, nós temos o NOAA Class, tá? O link de acesso está aí no chat também, que possui dados históricos da NOAA, incluindo todas as séries GOES, desde o primeiro GOES, tá ok? Dados dos NOAA 18, 19, 20, os anteriores, JPSS, DMSP, entre outros, tá ok, pessoal? Além disso, os dados são multiformatos. Na hora que você faz a requisição, você pode escolher o formato que você deseja baixar. É um fato interessante, assim, eu me lembro que há algum tempo atrás, mais ou menos um ano, aqui a nossa divisão recebeu uma solicitação de dados do GOES, mas era da década de 80 que o usuário precisava desses dados. E naquela ocasião a gente não tinha esse dado no nosso acervo. E eu me lembro que em pouco tempo, junto ao atendimento do usuário, a gente conseguiu encontrar esses dados no Class, enviou o link para o usuário, bem bacana mesmo, tá? E para usar o NOAA Class é bem fácil, você faz o registro, que é gratuito, o cadastro, né? E na parte superior ali da interface você escolhe os dados de interesse. Também é possível fazer buscas através da região, buscas de acordo com a localização geográfica, assim, do dado que você está precisando. Já no acervo da UMETSAT,
nós temos lá, que é o EUMETSAT Data Center, nós temos lá mais de 30 anos de dados do Meteosat, tá? Dados do METOP-A, METOP-B, METOP-C desde 2007, dados JSON desde 2008, entre outros dados como os Satellite Application Facilities, dados de parceiros, como a própria NOAA, e dados do Copérnicos também, Sentinel-1, Sentinel-2, Sentinel-3, tudo disponível, tá? Através do banco de dados da EUMETSAT. O único senão desses repositórios, tá, é que após o momento que você faz a requisição, você precisa guardar o link FTP. E esse tempo de espera varia um pouco, mas não costuma ser muito demorado, tá? Então, não existe custo para o acesso ou para o registro, a latência são apenas dados históricos e é necessário guardar o link FTP, é necessária a internet, os dados disponíveis são toda a base de dados da NOAA e da própria METSAT, tá ok? Bom, pessoal, para aquele último tipo de usuário, que é o usuário número 3, que pela pesquisa que eu estou vendo aqui temos alguns, que precisam apenas de dados no formato imagem, ou aquele usuário 2 que precisa tanto do dado bruto como dado de imagem, nós temos as nossas páginas aqui da divisão, que o Daniel já mostrou na semana passada, que é o DSAT, tá? Essa página do DSAT é baseada na tecnologia de Tiles, todos os produtos são desenvolvidos utilizando Python, que eu já vou falar um pouquinho mais para frente. E nessa interface você pode visualizar todos os canais do GOES 16, composições RGBs e dados do GLM também. Tá? E tem umas features bem bacanas, assim, você pode exportar dados para GIF, você pode compartilhar, tem um ícone ali de compartilhamento, você pode compartilhar alguma visualização, configuração pré-definida, né? É uma ferramenta bem legal, os dados são no formato, na projeção original do GOES, em máxima resolução, tá ok? Já a nossa outra interface, chamada Sigma, tá? Também estão disponíveis os dados do GOES-R, mas reprojetados, aí na projeção equidistante, ou projeção retangular, como a gente chama também, né? Então, além desses produtos do GOES, tem lá os RGBs, canais, etc., e tem outros produtos da nossa divisão também. Classificação de nuvens, ventos, ForTrack, entre outros, tá ok? Então, o diferencial dessa interface é que, além da projeção, que é diferente do DSAT, você consegue sobrepor diferentes produtos. Eu também deixei aqui, pessoal, duas páginas que são muito interessantes, tá? O link também está aí no chat, que são, assim, compilações que o Wisconsin fez de diversas fontes de informação, tanto do GOES quanto do JPSS, tá? Nelas você tem visualização, interface de visualização de diferentes países, informações sobre acesso a dados, treinamentos, é bem interessante, tá? Inclusive, a nossa interface DSAT, ela está listada nessa página aí, ok? Então, vamos para a nossa segunda parte da apresentação. Antes disso, eu vou habilitar uma nova pergunta lá no Slido, tá? Eu vou parar a pergunta anterior, só para vocês saberem, 48% dos ouvintes aqui, né, que responderam, precisam de dados brutos para geração de produtos, 48% também precisam tanto dados brutos como imagens para o trabalho, e 4% apenas imagens, tá, ok? Eu vou desabilitar essa pesquisa e vou habilitar uma outra, que é uma pesquisa em referente, assim, quais desses mecanismos que foram apresentados você já trabalhou ou você já conhecia, tá, ok? A pesquisa está lá ativa no Slido. Então vamos lá, pessoal. Antes de falar do Python em si, falar um pouco uma historinha, assim, de como que eu acabei conhecendo ele, tá? Uns anos atrás, quando eu comecei a trabalhar com dados de satélite, especificamente com o sistema GeoNetCast, havia uma demanda muito grande em relação a processamento de dados. Porque os usuários tinham as estações, tinham os dados brutos lá chegando, mas não tinha meios, né, para processamento desses dados. E como vocês viram lá no GeoNetCast, é um sistema multiprovedor, dados de diferentes satélites em diferentes formatos. Então, seria necessário aí ferramentas para processar esses dados. Então, naquela época, eu comecei a usar essas ferramentas, tá? A GEDAL, que tem suporte a diversos formatos, o GMT, que tem uns plots bem interessantes, e também alguns GIS, como o Macaidas, Quantum, ILVIS, né? Porém, um dos problemas encontrados é que para cada grupo de dados ou para cada grupo de formatos, era necessário usar um conjunto de ferramentas diferentes, o que dificultava um pouco assim a
passar esse conhecimento para os usuários e passar isso para uma operação propriamente dita, né? Então, aí, na época, nós fizemos diversos tutoriais, diversas ferramentas, né? Incluindo o GDAL, GMT, etc. Que eu também mandei aí no link do chat. Não sei se vocês lembram, os dados do GOES 13 eram setorizados a cada meia hora. Então, era necessário fazer mosaico, os dados eram multiplicados por 100, era necessário você fazer um cálculo e tal. Tudo isso era feito com o GDAL, o GMT aplicava as paletas de cores, entre outras coisas. Então, quando nós começamos a receber os dados simulados do GOES-R em 2016, também nós criamos alguns procedimentos referentes ao GDAL, para plotar os 16 canais, entre outras operações. Também fizemos alguma coisa referente a dados de satélites polares, dados de modelo, tá? Mas sempre voltava àquela questão inicial, tá? Cada conjunto de dados era necessário uma ferramenta diferente. Então, com o IVUS, a gente manipulava dados do Meteosat, porque ele já tinha um plugin para manipulação desses dados. Com o Macaidos, a gente conseguia manipular dados do VIRS, por exemplo, né? Mas os tutoriais eram extremamente extensos, assim, tem tutorial lá no blog de mais de 100 páginas lá do GDAL, então trazia um certo problema para nós, né? Foi então que em 2017, nós como parceiros da NOAA, a gente começou a receber dados do GOES-R, tá? Ainda na fase de validação, quando ele estava em 89,5 graus oeste, né? A gente começou a receber esses dados e um colega de trabalho aqui do CPTEC, que é o Douglas, que entende muito de processamento, manipulação de dados, ele comentou comigo que ele tinha conseguido criar alguns plots do GOES 16 usando Python, tá? E ele me enviou imagens, que são as imagens desse slide aqui, que ele gerou, tá? E o script que ele utilizou para gerar essa imagem aí da esquerda, né? E o script era relativamente simples, né, em comparação com aquilo que a gente estava fazendo já há algum tempo, né? Era possível fazer muito mais coisa com menos linha de código, né? Então, eu comecei a pesquisar e vi que, para minha surpresa, todas as ferramentas que eu usava anteriormente possuíam algum tipo de interface com o Python. Tá? O GDAL tinha uma interface Python, o GMT tinha uma interface Python, o Macaidas, o Quantum, o ILVIS tinham módulos Python, e tinha alguns exemplos de manipulação para diversos formatos, né? Então, foi a partir daí que a gente começou a investigar um pouco mais, pesquisar um pouco mais sobre essa ferramenta, tá? E aí a partir do momento que eu comecei a aprender, eu comecei a postar uns tutoriais lá na página do GeoNetCast, e teve um feedback muito positivo. Vocês veem aí que depois dos primeiros tutoriais foram postados, o acesso multiplicou, tem quase 150 mil acessos lá, o feedback do pessoal era muito interessante, a maioria conseguia fazer os procedimentos. Então, a partir do momento que comecei a usar o Python, teve uma mudança significativa aí no que se refere a processamento de dados, tá? Então, de 2017 para cá, a gente foi criando aí inúmeros plots, inúmeros scripts, e a comunidade também foi enviando dados, os próprios plots que eles criavam para a gente. Inclusive, eu deixei um link aí no chat, com uma galeria de todos os plots lá que a gente gerou desses anos para cá, os plots que os usuários enviaram para nós. Então, chamei essa galeria assim, centenas de motivos para aprender Python. Creio que seja uma ferramenta praticamente definitiva aí para o processamento de dados de imagem de satélites, dada a abrangência que essa ferramenta proporciona, né? Falando agora especificamente do Python, há alguns motivos por qual eu recomendo utilizá-lo na manipulação de dados de satélite. Primeiro, que é disponível gratuitamente, tá? Depois que, como vocês vão ver nos tutoriais, nos links que eu deixei, no tutorial lá do blog do GeoNetCast, dar os primeiros passos é relativamente fácil, tá? A curva de aprendizado é suave, você vai aprendendo de exemplos bem simples, até ir complementando pouco a pouco para coisas mais complexas. A comunidade é muito ativa, até hoje não teve nenhuma pergunta que eu fiz assim nos fóruns disponíveis relacionado a isso que não tenham me respondido assim rapidamente, sabe? Você pode manipular dados de diferentes formatos, tanto dados de entrada ou de saída. Você pode ter um NetCDF de entrada e gerar um GeoTIFF na saída, por exemplo.
funciona em diversos sistemas operacionais e é fácil de você integrar com outras aplicações. Quem tiver a oportunidade de fazer o exercício prático que eu coloquei lá no blog, vai ver um exemplo de integração, ok? E conforme eu comentei anteriormente, existem inúmeras bibliotecas que podem ser utilizadas na manipulação de dados de satélite. Tá? Essa imagem aí do centro foi gerada usando essas ferramentas. Essas bibliotecas, né? Todas as imagens no DSAT são usadas, são realizadas usando uma boa parte dessas bibliotecas, então tem bastante coisa legal para aprender. Apenas assim, exemplificando alguma dessas bibliotecas, tá, a função de cada uma, nós temos a GEDAL, que você consegue fazer várias operações, como reprojeção, mosaico, cálculo, com diversos formatos de entrada. Você tem a própria Matplotlib, que você faz plots em geral, geração de imagens. O NumPy, que você faz diversas operações matemáticas usando arrays, que você lê dos dados satélite. As interfaces a formatos, né, TDF4, GRIB e HDF. Eu uso bastante essa interface NetCDF4, pois todos os dados do WISR de todos os instrumentos são no formato NetCDF4. O Basemap ou o Cartopy, que é o mais atual, né? Para criação de plots em mapas, em diferentes projeções. Daí você tem o PySpectral, que já te dá funções de resposta espectral de diversos sensores. O SatPy, que é bem legal, porque você já tem funções prontas para ler dados de diversos satélites, GOES-R, Himawari, Meteosat, Sentinel, entre outros. O MatPy, para manipulação de dados meteorológicos, e o PyOrbital, tá? Que já faz o cálculo de parâmetros orbitais para você. Eu vou exemplificar com como que a gente pode usar algumas dessas ferramentas com o GOES-R, por exemplo. Tá? Por exemplo, com a biblioteca NetCDF4, você consegue ler as radiâncias, refletâncias, temperatura de brilho e outros dados dos dados do GOES-R, dos produtos nível 2 e dos canais. Com a GEDAL, você consegue reprojetar, seja a projeção equidistante ou as dezenas de outras projeções existentes. Consegue exportar para GeoTIFF, por exemplo. Com o PyOrbital, você calcula o ângulo solar zenital que é necessário para alguns produtos. Elevação, azimuth em relação ao satélite, que também é necessário em alguns produtos. Com o PySpectral, você consegue calcular a componente solar do canal de 3.7, que o Daniel comentou no primeiro webinar. Consegue aplicar a correção Rayleigh, por exemplo, para a criação do TrueColor, que eu mostrei na imagem anterior. Com NumPy, você faz o stack de diferentes bandas, né, para criar os RGBs, por exemplo. Aplica correções necessárias e muitos outros cálculos, né? Já com Cartopy, você coloca mapas, shapefiles de países, estados, continentes, paralelos, meridianos, lat, long, etc. E com o Matplotlib, você plota o resultado, coloca textos, logos, entre outras coisas. Então, só para exemplificar o uso de algumas dessas bibliotecas, tá ok? Mas o que é necessário para iniciar? Tá? Lembrando que nesse webinar a ideia é uma visão geral, tá, pessoal? Mais para frente a gente vai ter webinars mais aprofundados sobre cada tema. Para você iniciar, você precisa basicamente de 5 itens. Tá? O Python propriamente dito, o gerenciador de pacotes, que vai facilitar o download de bibliotecas, e um gerenciador de ambientes virtuais, ou Virtual Envies, onde essas bibliotecas vão ser instaladas. Tá? Você precisa de um editor de código, um editor de texto, ou um IDE, que é um ambiente de desenvolvimento integrado, que existem vários, e também dados de satélite, amostras, né? Que conforme nós vimos na primeira parte da apresentação, existem vários mecanismos, tá? Em relação aos 3 primeiros itens, Python, gerenciador de pacotes e ambientes virtuais, a ferramenta Conda já integra tudo isso, tá? Já em relação ao ambiente de desenvolvimento, fica a critério do usuário, tá? Você tem diversos ambientes disponíveis, tá? Tem muita gente que usa o Visual Studio Code, PyCharm, na universidade o pessoal gosta de usar bastante o Jupyter Notebook. Eu, particularmente, nos treinamentos e no uso pessoal, uso o Notepad, que eu acho mais rápido, mais leve, assim, sabe, para executar os códigos. Então, nos treinamentos, eu uso aquela interface da Amazon, que eu mostrei para vocês, aquela interface gráfica, é bem fácil de acessar e fazer download. Uso o Miniconda, que é uma versão mais enxuta do Conda, que tem as coisas básicas, depois você só vai instalando as bibliotecas que você deseja. E um editor básico aí que eu uso, que é o Notepad, que é mais rapidinho. Eu deixei no chat também um link para o tutorial básico que tem lá na página do GeoNetCast, que mostra desde como você instala o Miniconda, como você instala as bibliotecas, como que você cria os primeiros plots, faz operações matemáticas, coloca legenda, shapefile, até a criação de um RGB básico
Básico não, né? O Hermes já é um pouquinho mais complicado, mas está tudo exemplificado lá, ok? Para vocês terem uma ideia, tá, da simplicidade da coisa para iniciar, tá? Esse é o primeiro script desse tutorial básico, que aqui nessa imagem eu dividi em 4 blocos, tá? Sendo eles o bloco das bibliotecas, propriamente ditas, que eu preciso para manipular esses dados, os dados em si que eu estou manipulando, as configurações do plot, tá? E a visualização e armazenamento, tá? Em todos os demais scripts, tá? Eles são basicamente uma extensão desse script. Cada bloco vai ficando cada vez mais complexo, pouco a pouco, naquela curva gradual de aprendizado que eu comentei com vocês no início. E para quem quiser se aprofundar um pouco mais, já finalizando a apresentação, o tempo já está estourando, eu deixei lá no blog, vocês receberam por e-mail, eu deixei também lá o link na página do chat aqui da interface do webinar. Coloquei uma atividade proposta, uma atividade prática, que na verdade é um sistema integrado, no qual você consegue seguir se você seguir os passos desse procedimento, você vai ter na sua máquina rodando um módulo que vai fazer o download dos dados da nuvem, no caso da Amazon, né? Você tem um outro módulo que faz o processamento desses dados utilizando o Python e uma interface de seleção de produtos e visualização de produtos, tudo correndo ali, tudo funcionando ali localmente na sua máquina, né, para você ver aí os diferentes conceitos que nós abordamos nessa apresentação, como latência, banda necessária para fazer o download dos dados, processamento, etc. Para fazer a atividade básica, não é necessário conhecimento prévio de programação. A atividade foi feita de modo que a maioria dos passos estão automatizados, então é necessária pouca intervenção assim do usuário, sabe? Mas, se você quiser se aprofundar um pouco mais, também é disponibilizado nesse pacote uma pasta chamada scripts, com mais de 50 scripts de exemplo para manipulação de dados de satélite, tá ok? Vocês podem usar e, a partir do momento que você faz aquele tutorial básico, você consegue pegar cada um daqueles scripts e verificar como você pode deixar os seus plots cada vez mais complexos e por aí vai. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, pode me enviar um e-mail, tá ok? E é isso, como eu falei para vocês, a ideia desses webinars é passar uma visão geral, sem se aprofundar muito, mas em breve nós teremos aí mais webinars que a gente vai ver cada um desses conceitos abordados com mais detalhes. Tá ok, pessoal? Então a gente ainda tem aí uns minutinhos para perguntas. Tive uma queda de energia aqui, então não estou conseguindo ver a interface do Slido. Eu ia fazer mais uma pergunta de múltipla escolha lá, mas não vou conseguir. Então, Daniel, se você conseguir fazer, não sei se tem alguma pergunta lá, ou se alguém gostaria de fazer alguma pergunta aqui no chat, podem me avisar. Alô, você está me escutando, Diego? Estou te escutando, Daniel. Ok. Então, uma das perguntas... Desculpa, uma das questões que estão perguntando aqui é se você pode disponibilizar o link dessa apresentação. Eu sei que você disponibilizou em algum canto, mas você não me lembrou onde. Com certeza. Esse link vai estar disponível na própria página do GeometriCast e depois vocês vão receber por e-mail também o link do vídeo dessa apresentação. Ok. Não, mas seria bom colocar o link da apresentação aqui no chat para todo mundo ter. Aqui temos várias perguntas. Eu não coloquei ela online ainda, Daniel. Eu estava fazendo algumas alterações, mas após o evento eu vou colocar, tá ok? Ok, perfeito. Então, aqui temos várias perguntas. Pergunta primeira do Ibon. Ibon, não sei. Há alguma biblioteca em Python disponível para correção parallaxe no GOES ou no MSX e também para regridding, necessário para integração radar-satélite, que é a minha necessidade? Olha, eu nunca precisei fazer esse tipo de manipulação, mas eu me lembro que na conferência de satélites da NOAA teve uma apresentação sobre esse assunto. Então, provavelmente tenha uma biblioteca disponível para esse meio, mas eu não utilizei ainda, tá ok? O Diego, tem aí uma pergunta bem longa. Qualquer coisa, com o Diego a gente pode conversar pessoalmente, porque ele é aluno lá do CPTEC, então a gente vai ter
possibilidade de interagir com ele mais constantemente. Então, isso daí, Diego, a gente vai responder depois. Depois, outra pergunta é do Caio. Eu precisaria de dados do produto de cobertura de nuvens para mais de 5 anos atrás. Onde poderia encontrar? Amazon, para a mais vaga de 5 anos atrás. Isso. Para mais de 5 anos atrás, você tem no NOAA Class produtos derivados da geração anterior do GOES, tá? Então, no repositório NOAA Class, eu enviei o link aí no chat, você consegue acessar esses dados. Eu, especificamente, nunca baixei esse produto NOAA Class, mas, por ser um dado histórico, muito provavelmente você encontre lá. Aqui também o Vinícius parabeniza pelo showcast, que ficou ótimo, e fiquei apenas com uma dúvida. Não lembro ter visto alguma rotina para limpar os dados mais antigos. Como chega muitos dados? Como eu faria para ficar apenas com os últimos? Nessa última versão do Showcast, tem um módulo chamado no Showcast Start. Você consegue configurar o número de dias que você gostaria de armazenar os dados na sua estação. Tá, então, você tem um exemplo lá em Python que você escolhe, eu quero tantos dias e tantas horas. E ele vai fazendo a varredura e deletando os dados anteriores. Também, na página do GeoNetCast, tem algumas instruções sobre como você pode fazer isso usando o cron também. Ou o Task Scheduler do Windows. Ok, eu não estou vendo nenhuma outra pergunta. Eu acho interessante, a apresentação ficou ótima. E provavelmente, não sei se alguma pessoa ou algum dos usuários aí que estão participando gostariam de aprofundar sobre as questões que foram apresentadas durante essa apresentação. Então, não sei se vai ser possível fazer algum outro webinar, mas já aprofundando já na parte de Python, que eu acho que todo mundo ficou bem interessado e que, logicamente, por uma questão de tempo, ficou curta. Sim, com certeza. A gente, mais para frente, vai certamente organizar webinars mais, assim, aprofundados, né, em cada tópico. E eu consegui acessar a pesquisa que a gente estava fazendo no Slido, que a gente colocou lá no meio da apresentação, e 44% responderam conhecer ou já ter utilizado os dados do GRB, 16% dados Enwin, 8% dados a banda X de satélites polares, 76% GeoMetCast Américas, 32% EUMetCast, 44% Big Data, 40% a UCAR, 44% NOAA Class e 28% o EUMetCast e o METSAT Data Center. Então, dá uma visão bem interessante dos sistemas aí que o pessoal tem conhecimento, né? Diego, você está podendo me ouvir? Tô sim, Sérgio. É o seguinte, de fato, vai ser, sem dúvida, muito benéfico você preparar um webinar focado exatamente na parte do Python que você colocou. Aquilo ali vai ser de um benefício muito grande, porque tem várias alternativas, como você experimentou muitas coisas ali, vai ser de uma utilidade, vai ser muito especial. Acho que vai valer a pena realmente ser para breves. Estamos contando com isso. Com certeza, Sérgio. Já está nos planos. Aqui o Felipe está perguntando se os dados, devido ao grande volume, conseguem rodar num PC normal ou precisa um servidor para processar os dados. Eu imagino que são os dados da nuvem. Felipe, se você acessar a atividade proposta lá que eu coloquei na página do GeoNetCast, no link aí no chat, lá no início do chat, você vai perceber, depois que você seguir todos os passos, que é altamente configurável a quantidade de dados que você deseja baixar da nuvem. Assim como é configurável diversos aspectos para você adaptar aquele processamento às suas capacidades computacionais. Então, você pode escolher qual a resolução do dado processado, qual região você deseja processar, qual intervalo de tempo. Então, essa é a ideia daquela atividade. Você consegue rodar ela tranquilamente num computador de 8 GB de RAM, por exemplo.
até 4, com um pouco mais de dificuldade, mas a ideia daquela atividade é justamente isso, verificar esses conceitos de capacidade de processamento, banda disponível, por exemplo, na internet de casa, se eu colocar ele para rodar, eu não consigo baixar todos os dados dentro do scan de 10 minutos do GOES, então eu sempre vou ficando mais atrasado. Já em processamento, então, se eu rodar no meu PC de 8 GB, eu vou estar processando a rodada entre 0 e 10 minutos, e o satélite já passou da rodada de 30 minutos. Então, é bem interessante essa atividade para você ver realmente como é legal você ter sistemas dedicados para essa recepção e, caso possível, você também usar dados na nuvem para fazer alguma complementação de dados das suas estações, entre outras coisas. Aqui o Pepe Romero está falando que seria possível um curso online assíncrono em Python para processamento de imagem, com possibilidade de obter um certificado de participação endossado pelo GeoNetCast ou pelo INPE. Isso daí a gente vai ter que ver, porque, logicamente, isso requer outras questões, ou tem que envolver outro pessoal, mas a parte de fazer o curso, eu acho que também está nos planos. De fato, como o BILAB, como o laboratório virtual, e como centro de excelência do BILAB, essa nossa missão é treinar as pessoas a usar dados satélites. Então, com certeza, isso está nos planos. Vamos ver como que a gente pode fazer isso, mas, com certeza, são coisas que estão na nossa cabeça. Ok, pessoal, eu acho que, bom, são as 3 da tarde, e, bom, qualquer coisa eu peço para todos entrar diretamente em contato com o Diego para o resto das perguntas, se tiverem alguma dúvida, e é bom para vocês saberem que tivemos praticamente 100 participantes participando dessa apresentação. Então, foi ótima, e a gente espera... Daniel, um instante. Daniel? Sim. Daniel? Sim. Daniel, repara aí, tem uma colocação do Pepe Romero aí importante para você... Eu já falei por isso, Sérgio, já falei. Tá ok, tudo bem. Muito bom. Então, obrigado a todo mundo, e a gente se vê daqui uns 15 dias com uma nova apresentação da série de seminários do Laboratório Virtual da UMM. Obrigado a todos. Obrigado, pessoal. Até o próximo webinar.